noite a todos e todas. Eu sou Tiago França, da Supervisão de Formação Continuada da Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio. Estamos dando início a mais uma formação promovida pela nossa secretaria. E hoje nós teremos a formação com o título Habilidades Preditoras para o Desenvolvimento da Leitura e Escrita, com a formadora Jocélia Pinho. Antes, vamos aos nossos informes administrativos. Estamos chegando aí à nossa última formação, né? O último dia de junho, é a última formação de junho. Porém, já temos o nosso calendário aqui do mês de julho, tá? Dia 6 de julho, da Lei número 1 de 1837, a Portaria 470 de 2024, porque a educação antirracista é um dever de todos. Formador Pedro Henrique Oliveira. No dia 7 de julho, os desafios da educação na era da inteligência artificial. Formador Thales Oliveira. No dia 8/7, mudar o olhar, desafios e caminhos para uma docência afroperspectivada na educação infantil. Formadora Shirley Vitorino. Tá imperdível aí, hein? Bastante temas aí interessantes para vocês participarem conosco. Então a gente pede para vocês se inscreverem no nosso canal da Formação Continuada no YouTube, para que vocês recebam essas e mais ações aqui da Formação Continuada. Então toda vez que a gente cadastrar uma nova formação, se você tiver com o sininho ativado, você vai receber aí uma notificação da data e horário para participar da Formação Continuada. Outra coisa que é muito importante quando vocês estiverem participando das nossas formações é observar se o chat ao vivo está em funcionamento, tá? Então vou dar um exemplo aqui, ó. São 18h40, a última ali, ó, Rebeca Muniz Maia de Andrade colocou lá, postou, dando boa noite aí pra gente. Então, se você estiver assistindo a formação e começar a observar que as mensagens estão atrasadas, você tem que atualizar a sua página no YouTube para que você acesse o chat ao vivo. Qual é a importância disso? Quando a gente coloca ao final da formação a listagem de participação, se você não estiver assistindo ao vivo, estiver assistindo atrasado, quando você acabar de assistir, a gente de repente já fechou a listagem, você não conseguiu, né, fazer lá a sua verificação de participação. Então sempre observa, se você tiver um probleminha com a internet, dá uma atualizada na página que você vai continuar da onde a formação parou. Ah, Thiago, mas aí eu vou perder um pedaço da formação. Não, a formação ela fica gravada, então é importante você estar com a gente ao vivo e depois, se você quiser, você retorna a formação para assistir ela toda na íntegra, tá? A listagem a gente coloca no chat ao vivo, você tem que preencher com a forma correta. Nome todo, tá? No lugar do nome. Agora a gente não deixa mais você colocar um dado em outro item, né? Então se você botar o seu CPF no lugar do seu nome, ele vai bloquear, não vai deixar você continuar. Então observa direitinho o que a gente está perguntando. A gente precisa desses dados para te dar uma declaração correta, para que você receba a sua declaração com seus dados corretamente. Outra coisa muito importante é colocar um e-mail válido. Ver se o e-mail está recebendo, se o e-mail não está cheio, ou se você não digitou algum caractere errado no e-mail, porque senão a gente manda e o e-mail retorna para a gente, tá? As declarações vão mensalmente no mês subsequente à formação que você realizou, tá? E a certificação vem semestral, tá? Então agora em junho, no início de julho vocês vão receber a declaração referente às formações de junho e logo depois vocês recebem a certificação do semestre. A formação de hoje tem 2 horas, tá? Vocês podem registrar os seus comentários. Jocélia vai lendo aí para poder interagir com vocês, que ela gosta dessa participação de vocês com ela durante a formação. E se ficar alguma dúvida, ao final ela vai também resolver aí qualquer dúvida que vocês ficarem sobre a formação. Então, qualquer assunto pertinente à formação dela, podem perguntar que ela interage com vocês, ok? Então eu gostaria de convidar aqui, dar as boas-vindas a Jocélia Pinho. Boa noite, Jocélia. Seja bem-vinda. Já estávamos com saudade.
Boa noite, Tiago. Boa noite, professores. Estamos todos aí? Estão todos aí? Vamos começar. Tá todo mundo aqui, Eu acho que hoje a nossa aula vai ser muito animada. com Temos certeza. aí Jocélia muitas Pinho, coisas. né? Que dispensa apresentações, mas vou Ah, apresentá-la. Doutoranda em Psicologia Clínica, mestre em Educação, fisioterapeuta especialista em Neuropsicologia aplicada ao TEA e Fisioterapia Neurofuncional. Possui pós-graduação em Pedagogia Hospitalar, Docência e Gestão Escolar em Neurociência do Comportamento, além de ser pós-graduada em Neuromodulação não invasiva. Título da formação de hoje: Habilidades preditoras para o desenvolvimento da leitura e escrita. Tem o objetivo de desenvolver nos profissionais da educação infantil, anos iniciais e do ensino fundamental, a habilidade de identificar, estimular e acompanhar o desenvolvimento de habilidades preditoras da leitura e da escrita, promovendo, promovendo práticas pedagógicas, preventivas, inclusivas e fundamentadas em evidências científicas. Nossa, vai ser muito muito interessante. bom. Nossa Fi- conversa hoje vai ser muito interessante. Já pegaram a água, a caneta, o caderninho? Porque tem muitas coisinhas aí para anotar, muitos detalhes interessantes aí para a gente conversar. Isso Acredito que aí, a fique à nossa vontade. conversa hoje vai ser muito interessante. Falar de leitura e escrita, de habilidades preditoras, é sempre assim, um tema interessante que instiga a pensar sobre o neurodesenvolvimento, né? E quando a gente pensa sobre neurodesenvolvimento, é muito interessante pensar numa perspectiva mais abrangente, né, do desenvolvimento da leitura e da escrita. Vamos lá, então? Vamos lá, fique à Está vontade, todo mundo Jocélia. aí? Boa noite a todos e todas. 30 de junho de 2026, estão aqui os guerreiros, último dia do mês, e temos aí uma galera muito importante, muito especial, que veio hoje aqui falar sobre e ouvir sobre habilidades preditoras da leitura e escrita. A Lourdes vai colocar aqui na tela, por favor. Obrigada, Lourdes. Então, vamos lá? E quando a gente fala de habilidades preditoras, nós estamos pensando ali numa etapa, em duas etapas importantes da educação, né? Que é a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Boa noite aí, quem está chegando agora. Chame os amiguinhos. Último dia do mês. Vai ficar gravado, lógico, mas é muito interessante, é particularmente especial interagir aqui com vocês. Quem me conhece, me acompanha, sabe que eu gosto muito das aulas presenciais. Mas nas aulas online, nas formações online, eu procuro sempre interagir com vocês para favorecer, formar, né, uma dinâmica mais interativa, mais próxima. Eu acho muito interessante. Então, quando nós pensamos em alfabetização, em habilidades preditoras, a gente precisa entender que a alfabetização é um processo, não é isso? Vocês concordam comigo? É um processo. E é um processo que envolve vários aspectos, várias dimensões, vários domínios do que eu estou falando. A alfabetização é um processo que é dependente do domínio cognitivo, linguístico, emocional, social e cultural. Como assim, Jocélia? É necessário desenvolver todas essas habilidades, entender todos esses domínios para entender o processo da alfabetização? Sim. Sob a ótica da neurociência, quando a gente pensa em alfabetizar, né, no aprendizado da leitura e da escrita, né, no aprender a ler e escrever, nós temos que pensar em várias habilidades. Eu trouxe aqui algumas para vocês, tem outras que nós vamos falar no decorrer da nossa conversa, em várias habilidades. Uma muito importante que nós devemos sempre valorizar, destacar e aproveitar o máximo, principalmente lá na educação infantil,
a linguagem oral. Depois eu vou dizer por quê. Outra habilidade muito importante para o desenvolvimento, para o processo da leitura escrita, a memória de trabalho, né? Principalmente a memória de trabalho, e quando a gente fala de leitura escrita, a memória de trabalho fonológica, muito importante. Atenção auditiva, atenção visual, a sustentação da atenção é fundamental para esse processo. A consciência fonológica, aprender a manipular, conseguir manipular os sons, os fonemas e as funções executivas, né? Que são as funções executivas. Eu falo muito nos nossos encontros sobre funções executivas, né? Que são habilidades que envolvem memória, atenção, envolve tudo isso que eu estou falando aí, memória, atenção, tomada de decisão, freio inibitório. Então, eu trouxe assim, algumas habilidades importantes, e nós vamos falar de outras. Então, o que é importante nós destacarmos aqui? Está todo mundo me acompanhando? Coloca aí um ok, sinalzinho para a professora aqui saber que está todo mundo por aí acompanhando, está todo mundo atento. A aprendizagem, ela não acontece de forma automática. Vocês sabiam? Vocês achavam que acontecia de forma automática, natural? Não, não acontece de forma automática. Ela depende de experiências mediadas e intencionais. Então, ela depende de experiências mediadas e intencionais. Olha, como assim? Eu vou explicar mais à frente. Então, Josiele, o que são habilidades preditoras? Que termo é esse que você trouxe hoje para esta aula, para essa formação? O que são habilidades preditoras? São aquelas habilidades que antecedem e favorecem o desenvolvimento da leitura escrita. E elas são muito importantes, por quê? Porque elas é que vão permitir essa prontidão para a alfabetização. Elas podem, inclusive, o déficit de alguma dessas habilidades pode mostrar para o professor risco para dificuldades futuras. E é lógico a necessidade de uma intervenção preventiva, né? Então, se eu observo, por exemplo, lá na educação infantil, o aluno com 5 anos, que tem dificuldade de perceber os sons, ele tem dificuldade de perceber, de compreender, prejuízo na linguagem receptiva, na linguagem compreensiva. Ele ainda não consegue identificar a letra do nome dele. Ele tem muita dificuldade de sustentar a atenção durante uma tarefa, durante uma atividade. Então, eu já, sinalizo lá, então, este aluno aqui tem um risco para apresentar dificuldades no processo de alfabetização. Então, observando isso, o que eu, enquanto professora, vou fazer? Eu vou pensar em intervenções preventivas para trabalhar, para minimizar essas dificuldades. Eu não falei anteriormente, no slide anterior, que ela depende de experiências mediadas, intencionais. Então, todo o meu trabalho com esses alunos, com esse aluno, terá que ter uma intenção, um objetivo. E aí nós podemos pensar que habilidades são essas que eu preciso, que é importante que eu observe, que eu preste atenção e que eu trabalhe, né, que eu prepare lá as minhas aulas, o meu planejamento para trabalhar, para estimular. Consciência fonológica. Tá? Estão me acompanhando? Sim ou não?
Consciência fonológica. O que mais, crianças? O que mais, professores? Linguagem receptiva. Como essa criança compreende? Como ela compreende comandos? Como ela também... como é o vocabulário dela? Qual é o repertório? Como é o repertório de palavras, o lexo mental, o vocabulário dessa criança? Tem crianças que conhecem, eu vou pegar um objeto aqui, olha, aqui eu tenho uma xícara. Ela vê esse objeto, ela sabe para o que serve, mas ela não consegue o quê? Nomear. E isso tem a ver com linguagem, repertório, lexo mental. Por isso a importância de trabalharmos a linguagem na educação infantil, né? Porque nós estamos estimulando habilidades que predizem, habilidades que antecedem e que favorecem o desenvolvimento da leitura e escrita. Outra habilidade também muito importante é a memória de trabalho. O que é memória de trabalho? São aquelas informações que eu manipulo online. Quando você está trabalhando na alfabetização com crianças e fazendo a decodificação, juntar fonemas, grafemas e formar palavras exige memória de trabalho. Aliás, tudo que você faz na vida, uma conversa informal com uma colega, com qualquer pessoa, exige manipulação de memória de trabalho. Ao longo da nossa conversa, eu tenho toda uma conexão, uma sequência na minha fala. E isso é memória de trabalho. Tá? Quando a criança soma lá na frente, 2 mais 2, 4, seguro 4, mais 2, 6. Essa manipulação online, isso é memória de trabalho. Um exemplo muito simples, quando alguém te passa o número do telefone e você tem que memorizar rápido, anotar ou ligar, o que você está fazendo? Você está manipulando uma informação. E isso é memória de trabalho. E aí eu posso falar mais ainda, melhor ainda, sobre memória de trabalho fonológica. O que é isso? Tem a ver com som. Fono tem a ver com som. Então, crianças que apresentam déficit na memória de trabalho, elas vão ter dificuldades de manipular os sons, de juntar fonemas e grafemas, de decodificar e é lógico, consequentemente, na leitura. A atenção, uma habilidade muito importante, tanto a atenção auditiva quanto a atenção visual. Né? Crianças que têm um déficit na atenção, uma instabilidade. Quando a gente fala déficit, muitas vezes a gente não consegue prestar atenção. Entendam que tem pessoas, tem indivíduos, que o grande problema não é não prestar atenção, é não selecionar aquilo que é relevante. Então, este aluno, muitas vezes, não tem filtro. Então, o que acontece? Todos os estímulos entram de uma vez. E aí ele não consegue focar naquilo que é importante para dado momento. Entenderam? Notem, entendam que eu não estou falando do TDAH. Não estou falando de diagnóstico aqui. Eu estou falando de uma instabilidade na atenção. O que muitas vezes denota prejuízo, por quê? Não conseguimos filtrar aquilo que é importante, nada fica retido. E isso também prejudica a memória. Nomeação rápida. Nomeação rápida tem a ver com processamento cognitivo. Não tem crianças que têm um processamento cognitivo mais lento? Mais à frente eu vou mostrar atividades para vocês que vocês poderão utilizar, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais,
que vai trabalhar essa nomeação rápida. E reconhecimento de letras. Não é uma questão de antecipar o processo, mas é esperado que com 5 anos, até 5 anos e 11 meses, a criança já comece a identificar os grafemas, comece a identificar as letras. Tá? Então, se a criança, por exemplo, lá no pré-2, ela não consegue identificar a primeira letra do nome, olha, sinaliza. Tá? Importante, é um sinal aí de alerta. Então, se a criança não consegue identificar rima, né, sons finais, sons iniciais, alerta. Mas nós vamos aprofundar mais à frente, senão eu acabo estourando o meu tempo aqui. Está todo mundo acompanhando? Fala comigo. Não me deixa sozinha aqui. Tá? Está todo mundo acompanhando aí? Vamos lá. Então, eu trago aqui, como sempre, para vocês contribuições da neurociência e entender e explicar um processo de desenvolvimento ou um déficit, qualquer transtorno sob a ótica da neurociência, é maravilhoso, porque a gente consegue entender de um ponto de vista não só biológico, mas cognitivo, comportamental, e isso é muito interessante, tá? E lógico que aqui a intenção não é trazer uma metodologia de alfabetização, não é isso. É falar de alfabetização, de habilidade, sobre o ponto de vista da neurociência, ok? Então, como eu já falei anteriormente, a leitura não é uma habilidade biologicamente inata. Não é, tá? Por quê, Jocélia? Lógico, o cérebro, ele precisa reorganizar circuitos neurais. O cérebro, ele precisa fazer conexões, certo? Ele faz conexões com a área lá das emoções, com a área da linguagem, com a área auditiva visual. Embora nós tenhamos áreas especializadas, mas nós precisamos entender que elas se conectam. Então, precisa haver o quê? Uma organização desses circuitos neurais. Até aí, tudo bem? É preciso integrar, certo? É preciso integrar linguagem, visão, memória. É preciso automatizar processos. Então, quanto mais ricas forem as experiências linguísticas na infância, maiores serão as conexões neurais relacionadas à alfabetização. Isso é muito importante. Observem que crianças com déficit na linguagem, com transtorno da linguagem receptiva ou receptiva expressiva, geralmente, lógico que a gente não pode afirmar 100%, mas é muito comum, há muitas chances dessas crianças apresentarem dificuldades no processo de aquisição de leitura e escrita. Então, trabalhar a linguagem, trabalhar todas aquelas outras habilidades, atenção, memória, tudo isso, e numa fase tenra ainda, né, lá na educação infantil, é muito importante. Por quê? Porque eu vou estar favorecendo conexões, maiores conexões neurais. Porque a aprendizagem, ela se dá por conexões, por repetições. Certo? Então, o cérebro leitor é o resultado de quê, gente? De plasticidade cerebral. Porque quando eu falo de conexões, quando eu falo de sinapses, quando eu falo de integração do córtex pré-frontal, que é o córtex, que é o maestro executivo do cérebro, é ele que me permite frear meus impulsos, prestar atenção, me ajuda a memória, né, lá junto com o temporal, com o hipocampo. Enfim, quando eu penso em todas essas conexões, eu estou falando de quê? De plasticidade cerebral. Porque toda aprendizagem envolve o quê? Plasticidade cerebral. Até aí tudo bem ou está muito complexo para vocês? Sinalizem para mim se estão me acompanhando.
Então, eu trago aqui a linguagem oral, né? Quando nós estamos falando de habilidades preditoras importantes para o processo. Então, eu começo com linguagem oral. A linguagem oral é a base da alfabetização. Então, nós precisamos explorar, estimular a linguagem oral. Eu falo sempre em quase todos os nossos encontros presenciais e online, que a escola é o maior e melhor laboratório de desenvolvimento infantil, de aprendizagem. E o professor, entre aspas, é o melhor terapeuta que existe. Eu não falei lá no início sobre mediação e intencionalidade? É disso que eu estou falando. Então, quando eu entendo a importância da estimulação da linguagem oral, de organizar o meu trabalho, os meus planejamentos, né, com intenção, mediando todo esse processo, onde eu vou trabalhar a compreensão verbal, eu vou trabalhar a ampliação do vocabulário, olha isso, eu vou trabalhar narrativa, organização de pensamentos, consciência dos sons da fala. Olha quantas habilidades importantes, fundamentais eu trabalho, quando eu trabalho a linguagem oral, né? Porque a gente sabe que o processo, né, que a aprendizagem da leitura escrita, ela começa muito antes da alfabetização formal. Tô certa ou tô errada? Quem concorda pode também discordar, tá? Porque eu também não sou dona da verdade, não. Né? É muito interessante quando a gente traz aquilo que a gente acredita, mas nós estamos também dispostos a ouvir e discutir de forma positiva, né? Construtiva, com o outro que pode não concordar. Porque a aprendizagem da leitura escrita ela começa muito antes da alfabetização formal. Quem aí já alfabetizou, ou que tem filhos, né, que já passou por esse processo, sabe disso. Então, é importante a gente falar que crianças expostas a interações linguísticas significativas, elas apresentam melhores indicadores de alfabetização. Concordam comigo? E aí vamos falar também de consciência fonológica, né? O que é isso? O que é isso? É essa capacidade de perceber, não é isso? De manipular os sons da fala. E a consciência fonológica, ela envolve várias habilidades. Uma das mais importantes, nós temos várias, mas uma das mais importantes para você fazer, vamos dizer assim, um rastreio, ou observar os seus alunos desde lá da educação infantil. Se a criança percebe rimas, sons finais. E aí é lógico, nós podemos fazer várias atividades, várias brincadeiras, trabalhando, explorando rima, principalmente quando a gente observa que a criança tem uma dificuldade, né? E aí, a depender do nível, das dificuldades, você começa com 3 palavrinhas, por exemplo, aqui eu coloquei gato e sapato, né? Mas vocês podem procurar assim, por exemplo, cão, vila, mão. Quais são as 2 palavrinhas que terminam com o mesmo som? Para a criança, mesmo as menores, 5 anos, elas vão ter facilidade de entender cão e mão, não é isso? Vila ficou aqui no meio. Porque são 3 palavras, um span de 3. E eu tenho cão e mão. Eu tenho memória, tipo primazia, quem vem primeiro e vem por último. Então, é mais fácil da criança. Então, comece assim, com 3 palavrinhas. E aí, vocês vão, aos poucos, aumentando isso aí. 3, 4 palavrinhas, muda a ordem. Então, aqui, vocês terão material para trabalhar durante muito tempo, uma aula inteira, porque dá para brincar com isso aqui, uma forma muito interessante, muito lúdica, onde a criança acha que ela está brincando, que ela está só se divertindo, mas ela está desenvolvendo
a consciência fonológica, né? A mesma coisa para a literação, que são os sons iniciais, né? A mesma brincadeira vocês podem fazer. Fada, sala, face. Quais são as duas palavrinhas que começam com o mesmo som? E aí vocês podem variar, né? Segmentar sílabas. Aí podem brincar. Nós vamos brincar de robô. Eu sou robô, né? Eu vou falar uma palavra e vocês vão falar a palavra como um robô em pedacinhos. Enfim, aí dá para brincar, né? Manipular fonemas, trocar os fonemas iniciais, transposição de fonemas, mudar, adicionar fonemas. Isso tudo é consciência fonológica, gente. Olha, por exemplo, se eu colocar o pedacinho sa no início da palavra pato, qual a nova palavrinha eu vou ter? Tem criança que vai ter dificuldade de entender, de identificar sapato. E aí vocês põem aí a criatividade, né? É maravilhoso. De vocês, eu acredito aqui, que quem é professor tem sempre muita criatividade e podem explorar essa consciência fonológica, né? Então, a consciência fonológica é considerada um dos principais preditores. Segundo Capoville Seabra, a consciência fonológica desenvolve gradualmente e depende de experiências linguísticas sistemáticas. Capoville é o Fernando Capovilla. Quem tiver interesse em pesquisar mais sobre isso, o Fernando Capovilla é um psicólogo da USP e da Mackenzie. Ele tem uma referência bibliográfica. Eu acompanho o estudo Capovilla há mais de 18 anos. Tem a Alessandra Seabra, que era Capovilla, agora é só Alessandra Seabra, que também estuda e tem muito material sobre alfabetização, sobre consciência fonológica, né? Eles têm muito material, muitas referências, muitos livros, muitos testes, muitos instrumentos interessantes. Inclusive, a alfabetização fônica de Capoville e Seabra é bem interessante. Tem um livro do aluno, tem um livro do professor, tem o computadorizado também, para o jogo, bem interessante. Então, Capoville e Seabra, tem outros também que eu vou citar mais à frente, são autores muito interessantes que estudam aí a alfabetização, entre outras habilidades, entre outras áreas também. O Capovilla estuda também a alfabetização de surdos. Então, é bem interessante que vocês busquem. Eu gosto sempre que eu sempre dou dicas e autores para que vocês busquem, pesquisem, não fiquem só na nossa conversa. Busquem, porque a aprendizagem, o conhecimento se dá em espiral. Então, quanto mais vocês terão acesso, vocês têm acesso ao material, à pesquisa, a referências, maior o conhecimento e, com certeza, o trabalho de vocês vai fluir de uma forma muito interessante, com excelência, né? Então, níveis da consciência fonológica. Consciência de palavras é importante, tem crianças que não percebem que frases são formadas por palavras. Não sei se vocês já observaram, muitos alunos lá no terceiro, quarto ano, escrevem, muitas vezes fazendo aglutinação. Então, esse trabalho de consciência de palavras, de consciência silábica, de consciência fonêmica, deve ser feito desde lá da educação infantil, porque quando chegar lá na frente, eles vão ter essa consciência já. Consegue perceber que frases são formadas por palavras, que palavras são formadas por sílabas, consegue perceber rimas, aliterações. Então, isso facilita muito o trabalho. Ok? Posso continuar? Sim ou não? Ninguém fala nada. Cadê vocês? Consciência fonêmica. Quando a criança consegue perceber e identificar os fonemas, substituições, segmentar palavras, relacionar o fonema ao grafema, não é isso?
Então, a consciência fonêmica é uma das habilidades mais complexas da consciência fonológica, tá? Porque as pesquisas mostram que essa relação entre consciência fonêmica, né, entre o som, a relação do grafema, do som, é muito importante para o sucesso da alfabetização. Então, vamos lá. Letras, conhecimento de letras. Então, o reconhecimento de letras envolve o reconhecimento visual, a nomeação e a associação da letra ao som. Assim, é muito importante que na educação infantil, nos anos iniciais, o professor trabalhe com várias fontes de letras. Porque algumas crianças têm dificuldade de reconhecer e de relacionar fontes. Não sei se vocês já conheceram, já tiveram acesso assim, a algum aluno com essa dificuldade. Então, o reconhecimento visual, a nomeação e a associação em a letra, o som, é muito importante. Né? O conhecimento do alfabeto também é um forte preditor da leitura inicial. Então, o que acontece? A criança ela precisa compreender que letras representam sons, que palavras são compostas por sequências sonoras. Então, percebam que nós começamos da unidade para o maior. Né? Nós começamos do som para as sílabas, para as sequências sonoras, para as frases. Regiane está pedindo para repetir os nomes, eu não entendi quais nomes, dos autores, sobre os autores que a Regiane está falando. Regiane, se for sobre os autores, é Fernanda Capovilla e Alessandra Seabra Capovilla ou Alessandra Seabra, tá? Isso, se for sobre isso. Posso continuar? Vamos lá. Então, a correspondência grafema-fonema, né? Como que é essa relação entre os símbolos escritos e os sons da fala, né? Então, é importante trabalharmos a aprendizagem explícita dessas relações, né? Porque eu vou favorecer a decodificação, eu vou reduzir a dificuldade da leitura e eu vou desenvolver a autonomia leitora. Por quê? Quando a criança, eu vou falar de fases da leitura mais à frente, mas quando a criança está fazendo a decodificação, não é isso? Ela já passou dessa fase de relação fonema-grafema. Por isso ela consegue decodificar e aí desenvolver a rota fonológica, não é isso? Quando a criança desenvolve a rota fonológica e é capaz de ler palavras regulares, ela consegue fluir muito bem, o processo da alfabetização flui muito bem, e é esperado que, ao final do processo, do primeiro para o segundo ano, ela já comece a desenvolver a rota lexical, ortográfica, que eu vou explicar mais à frente, tá? Então, a aprendizagem explícita dessas relações é muito importante para reduzir dificuldade de leitura, porque a criança que não consegue decodificar, não consegue ler palavras regulares, e aí eu já estou falando já durante o processo, né? Quando é apresentado o som, ela faz a decodificação e ela começa a formar sílabas. Quando isso tem prejuízo, a criança trava, ela fica travada ali. O processo é mais complexo, porque se dá da unidade do menor para o maior, do primário para o mais complexo. Então, aqui eu vim falar do método fônico, tá? E eu falo do método fônico sob a ótica da neurociência, né? Porque o método fônico, ele enfatiza o quê? O ensino explícito. Ele tem uma instrução que é sistemática, ele trabalha a consciência fonológica, ele trabalha essa relação
da letra e do som, né? A criança vai aprendendo de que forma? Progressivamente. Ela inicia por estruturas regulares, né? E ela consegue avançar gradualmente. Tá? Então, quando eu trabalho com método fônico, os sons são apresentados de forma progressiva, gradual, e eu começo trabalhando com palavras regulares. Palavras regulares. Por quê? Porque neste momento eu estou trabalhando a rota fonológica. Então, as palavras, as estruturas são regulares. Tá complexo para vocês? Eu vou explicar melhor isso depois, tá? Agora, no método global, é um pouco diferente, certo? Porque ele prioriza o reconhecimento visual, ele vai utilizar palavras e textos completos, ele parte do todo para as partes, né? Agora, as pesquisas sugerem que não estou defendendo nenhum método, nenhum outro. Lógico que eu, particularmente, tenho as minhas preferências, porque a vida toda eu trabalhei com alunos com dificuldades, né? Aluno neurodivergente. Então, para esses alunos, principalmente, o ensino exclusivamente global pode dificultar a aprendizagem da decodificação, tá? Estratégias fonológicas são essenciais para uma alfabetização consistente, principalmente de alunos que têm dificuldade na atenção, na memória, né? Alunos aí na linguagem receptiva, na linguagem expressiva. Lógico que eu não estou falando de um transtorno de aprendizagem, não estou falando de dislexia. Eu estou falando de alunos, sim, que têm déficits em algumas áreas, em áreas que são preditoras, em áreas que antecedem, que são base para a evolução, para o processo do desenvolvimento da leitura escrita. Então, as pesquisas atuais sugerem que para esses alunos, principalmente esses alunos, o ensino exclusivamente global vai dificultar a aprendizagem da decodificação. Ok? Então, eu trago aqui o modelo de Uta Frith. Uta Frith é uma pesquisadora. Da última vez que eu busquei informações sobre, porque eu sou muito assim, né, gente? Eu busco informações sobre todos os pesquisadores que eu estudo, que eu acompanho, que eu tomo como referência. Ela estuda a psicologia do desenvolvimento, neurociência e neuropsicologia. E ela estuda, além da dislexia e dos processos de leitura e escrita, ela estuda também o TEA, tá? Então, Uta Frith, hoje, gente, parece que ela tem 84, 85 anos, tá? E ainda faz pesquisa. Isso me anima muito, né? A continuar estudando. Então, ela é alemã, é uma pesquisadora alemã. Pesquisem sobre Uta Frith, vocês vão encontrar muito material sobre TEA, sobre dislexia, sobre desenvolvimento da leitura e da escrita, tá? Então, o modelo de Uta Frith propõe três fases. A logográfica, que vocês já devem conhecer, a alfabética, que vocês conhecem, e a ortográfica, tá? Então, cada fase dessa representa formas diferentes do processamento da leitura escrita. E é muito interessante vocês perceberem qual a fase da leitura e escrita que seu aluno está. Você que está aí no segundo ano, primeiro, segundo ano e terceiro ano. É muito interessante. Eu vou falar sobre cada uma, tá? Tá todo mundo acompanhando? Posso falar das fases da escrita? Sim ou não? Vamos lá. A fase logográfica. Essa fase que os papais falam, olha, com 2 anos de idade ele já lia. 3 anos de idade ele já lia, olha só. Isso aqui. A criança lê Coca-Cola, McDonald's, esse é um exemplo. E outras palavras. Por exemplo,
É uma palavra que é irregular, mas que na prática, na criança urbana, da cidade, ela lê táxi. A plaquinha do táxi ela lê. Isso é a fase logográfica. Por quê? Porque a criança reconhece palavras visualmente, ela utiliza pistas contextuais, ela identifica logomarcas, símbolos conhecidos. Aqui, a decodificação fonológica, ela está decodificando que o C com O é CO, o C com O é K, CO, K. Não, ela não está decodificando nada. Ela reconhece a palavra visualmente, só isso. Ela utiliza pistas contextuais. Que pistas são essas? A cor, né? O formato da letra, são as pistas contextuais. Então, ela identifica logomarcas, símbolos conhecidos, tá? Então, essa é a primeira fase da leitura, segundo o Tafrit. Até aí, tudo bem? Vamos lá. A segunda fase é alfabética, não é isso? Conhecida também como fonológica. Nessa fase, a criança começa a estabelecer a relação entre letra e som. Ela começa a realizar a decodificação. Ela lê palavras novas e elas conseguem ler pseudopalavras. Essa fase é essencial para a consolidação da alfabetização. Ah, José, por que ler pseudopalavras? Palavras que não existem. E aí é muito interessante vocês trabalharem com os alunos pseudopalavras, alunos que vocês percebem assim, que têm dificuldade de decodificar. Porque o aluno que consegue ler pseudopalavras, ele vai ler qualquer palavra depois, né? Então, pseudopalavras, por exemplo, flagela. Eu estou usando relação, palavras, letras, sons, grafemas regulares, mas é uma palavra que não existe. Então, quando a criança não consegue decodificar uma pseudopalavra, ela pode ter muitas dificuldades na consolidação da rota que vem mais à frente, que vem depois dela, da fase que vem depois, tá? Então, crianças que ficam muito tempo decodificando com aquela leitura silabada, sabe leitura silabada? Ela fica muito tempo decodificando, então ela não consegue compreender o texto. Tem muito isso, as pessoas falam, a criança lê, ela termina de ler, mas ela não consegue reproduzir o que ela leu. Então, isso a gente pode pensar sobre várias questões, sobre várias hipóteses. Ela leu silabando? A leitura é fluente? Ela leu silabando? Então, o que acontece? É memória de trabalho, é dificuldade de leitura. Então, aí, gente, é muito interessante observar essa fase alfabética. Quando a criança se arrasta durante segundo, terceiro ano, com dificuldade de ler palavras novas, com dificuldade de ler pseudopalavras, com uma leitura muito silabada, esse aluno provavelmente tem aí uma dificuldade de leitura acentuada, um transtorno, alguma questão aí que precisa ser investigada, que necessita de uma intervenção, tá? Então, essa é a fase alfabética. Todo mundo entendeu até aí? É aquela fase que a criança junta, né? M com A, ma, L com A, laia, malá. São palavras regulares. Palavras regulares. Decodificação de palavras regulares. Ok. A criança, aos poucos, ela vai formando um repertório. Ela vai formando um repertório. Então, no início, existe essa decodificação, certo? Aos poucos, essa decodificação ela não vai mais silabar. Essa decodificação vai se tornando automática.
ela vai se tornando fluente, rápida. Entenderam isso aí? É automático, é fluente. Porque o cérebro, ele não fica o tempo todo decodificando. Aí eu estou falando quando a leitura é fluente. O leitor fluente não fica decodificando. O que ele faz? Ele escaneia o texto. Não é isso? Ele escaneia o texto. Então, quando a leitura é lenta, é porque a criança, o aluno, está indo o quê? Decodificando. Ele não formou memória ainda, não tem um repertório. Porque é nessa fase aqui, a ortográfica, também conhecida como lexical, que a criança se torna fluente. Né? Onde a criança, na leitura do texto, vai apresentar uma entonação expressiva, fazer a pontuação. Por quê? Porque ela tem acesso ao lexo ortográfico, porque ela reconhece palavras diretamente, ela não fica decodificando. E isso faz o quê, gente? Amplia a compreensão leitora. Até aí tudo bem? Amplia a compreensão leitora, porque quando a criança está ainda decodificando, ela está decodificando. A compreensão leitora, olha, não acontece ali. Por isso a importância, eu falo sempre, de trabalhar, olha só, vamos pensar de uma forma integrativa, né? Do processo de aprendizagem. Então, vamos trabalhar esse texto oralmente, formar inferências em todos os meus alunos, mas principalmente com esses alunos que ainda estão nesse processo, ainda estão na fase alfabética, ainda estão na fase fonológica. Porque a decodificação, ela não permite a compreensão leitora no início, né? A partir do momento que ela se torna automática, a criança começa a compreender o texto. Por isso a importância de selecionar textos, observar todo o processo de evolução da criança e fazer essa seleção de acordo com a evolução da turma, de acordo com a evolução desse processo, né, da criança. A fase ortográfica ou lexical é essa que permite a compreensão leitora. Então, em muitas situações, você quer avaliar se a criança compreendeu o texto, mas a criança ainda está decodificando. Então, a compreensão leitora fica o quê? Prejudicada. Então, muito importante nessa fase trabalhar muito a linguagem oral, trabalhar muito, né, a leitura compartilhada, a leitura guiada, para que esses alunos comecem a ampliar a compreensão leitora, comecem a perceber inferências, né? Tantas habilidades que nós podemos trabalhar com o texto, né? E aí, quando a gente pensa em alfabetização, no primeiro momento, olha, ele não está alfabetizado, então a compreensão desse texto, desse material é inviável. Não, nós precisamos, mesmo assim, trabalhar o texto, trabalhar a compreensão leitora, mesmo que a criança ainda esteja na fase fonológica, na fase alfabética. Ok? Até aí tudo bem? Compreenderam isso aí? Memória de trabalho, já falei anteriormente, né? Ela que permite manter informações temporariamente, manipular conteúdos, compreender instruções, acompanhar a leitura. E falhas na memória de trabalho, o que acontece? Dificuldade na compreensão do texto, na escrita, resolução de problemas. Então, prejuízos na memória de trabalho atrapalham todo o processo, não só de alfabetização da leitura e escrita, mas na matemática também, por exemplo. Nas interações sociais, a memória de trabalho permite que a criança, que o aluno, não só interage, mas que ele consiga se expressar de forma coerente, compreender instruções, manipular, manter. Não é isso?
Então, só para vocês entenderem que a memória de trabalho, ela faz parte de todo o contexto da aprendizagem. Então, quando a criança, muitas vezes você trabalha com ela um conteúdo neste momento, daqui a 10 minutos, ela já não consegue mais manipular aquelas informações, responder a comandos, compreender, é porque existe aí prejuízo na memória de trabalho, em algumas situações na atenção, que são habilidades que estão intimamente ligadas. Até aí tudo bem? Vamos lá. Nomeação automática, né? Nomeação rápida. Então, eu falei anteriormente sobre nomeação rápida, como é interessante trabalhar a nomeação rápida, pensar em atividades. Você pode utilizar figuras, né? Você faz uma cartela com várias figuras, para a criança nomear. Em muitas situações, a criança que tem um processamento mais lento começa nomeando devagar e aos poucos ela vai melhorando. Isso vocês podem fazer de forma divertida, não é isso? De forma lúdica. Então, podemos utilizar figuras, né? Desenhos, podemos utilizar cores, né? Então, a criança vai nomeando vermelho, azul, amarelo, branco, preto, e aí você faz uma ficha. Pode colocar no quadro um cartaz, no papel, e colocando as cores e pedir para a turma ir nomeando, ou trabalhar de forma interventiva, né? Complementar com um aluno que tem dificuldade, que tem um processamento cognitivo mais lento, enfim. Aí vocês podem usar a criatividade e abusar na nomeação, porque isso vai favorecer a fluência leitora, a velocidade de processamento e a automatização da leitura. Olha que interessante aí. Uma atividade muitas vezes simples, mas que vai favorecer muito o quê? Eu falei lá no início, plasticidade cerebral. Muita plasticidade cerebral, porque são conexões, né, conexões que se conectam, não é redundante, né, mas que se integram das áreas visuais, né, do córtex pré-frontal, enfim, área da linguagem. Então, é muito interessante trabalhar nomeação. Vocabulário. Então, quanto maior o vocabulário, maior o quê? A compreensão, melhor a inferência e mais eficiente a produção textual. Então, no dia a dia, nós precisamos trabalhar muito a linguagem oral, muito vocabulário, né? Porque quando pensamos em vocabulário, nós estamos pensando em quê? Numa inteligência semântica, né? Numa inteligência cristalizada, que tem a ver com o conteúdo, mas também tem a ver com inferência, tem a ver com aquilo que está por trás, nas entrelinhas, não é isso? A compreensão, isso tudo facilita a produção textual mais à frente, né? Então, o professor, ele precisa desenvolver, né? Ele precisa ampliar experiências linguísticas, precisa ampliar o repertório oral e a interação verbal. Então, quanto mais nós trabalharmos a linguagem em sala de aula, mais nós vamos favorecer a aprendizagem, a plasticidade cerebral, o processamento cognitivo da criança, né? Melhorando a compreensão, a inferência. Então, trabalhar o vocabulário, né? De uma forma lúdica, interessante, prazerosa, que facilite, que permite o engajamento do aluno. Sim, o Marco está falando vocabulário, repertório. Em muitas situações, como eu falei antes, a criança conhece o objeto, conhece o objeto, né? Mas ela não consegue falar o nome desse objeto. Porque isso aqui, saber o nome, nomear um objeto, infere a conexões, a uma busca em áreas do cérebro muito específicas, né? Então, quando nós trabalhamos o vocabulário, experiências linguísticas, nós estamos
desenvolvendo, favorecendo uma plasticidade cerebral. Ampliação do lexo mental, é exatamente isso. É ampliação do lexo mental. Né? Muitas crianças têm uma pobreza no vocabulário, um lexo mental reduzido, né? Um QI verbal, uma inteligência semântica, né? Que é a inteligência cristalizada, que são os conteúdos, aquilo que a gente conhece, muito reduzido. Então, por exemplo, em muitas situações, a escola, o professor trabalha vocabulário quando tem lá o conteúdo de sinônimos e antônimos. Né? O vocabulário é trabalhado, é estimulado muito antes disso. Né? Muito antes de ensinar lá no conteúdo sinônimos e antônimos, nós trabalhamos o vocabulário. Funções executivas, Marcos, é ampliação do lexo mental, né? A memória cognitiva, ela armazena e evoca essas informações, Jaqueline, é isso aí. Funções executivas, o que inclui as funções executivas? Eu trouxe algumas habilidades aqui, tem outras, tá? Mas eu trouxe aqui as principais, aqui, no caso da leitura e da escrita. Atenção auditiva, atenção visual, controle inibitório. Então, a criança, ela precisa ficar sentada, controlar a vontade de levantar toda hora e andar pela sala. Um exemplo. Isso é controle inibitório. Querer sair da sala o tempo todo. Ou mexer com o coleguinha que está ao lado, conversar durante a aula toda. Controle inibitório. Quer dizer, falta de controle inibitório, não é isso? Falta de controle inibitório. Flexibilidade cognitiva. Trabalhar muita flexibilidade cognitiva. Hoje nós vivemos, muitas vezes, padrões muito rígidos, não só de comportamento, né? Padrões rígidos de comportamento, mas modos de pensar. Muitas crianças, inclusive autistas, mas também tem pessoas que não estão no espectro, que têm muitas dificuldades de flexibilizar o pensamento. Então, trabalhar a flexibilidade cognitiva com os alunos, né? Pontos de vista em si, através de histórias, através de contos, através de rodas de conversa, e se trabalhar o julgamento, trabalhar a empatia. Tem muitas habilidades que dentro dessas funções executivas que você pode trabalhar, inclusive habilidades sociais, habilidades socioemocionais, né? Empatia. Olha só que interessante, nós estamos em funções executivas, alfabetização, e falando de empatia, falando de habilidades sociais, porque tudo é um construto que envolve o quê? O desenvolvimento. Porque quando nós falamos de alfabetização, de leitura, de escrita, nós estamos falando de quê? De desenvolvimento, né? Então, funções executivas envolvem também o quê? Planejamento. E o planejamento é muito importante. De que forma a criança vai elaborar, vai se organizar para dar conta de uma tarefa. Né? Então, em muitas situações, principalmente com os pequenos ou com crianças, né, com alunos neurodivergentes, nós precisamos mediar esse planejamento. Mediar esse planejamento. Tem crianças, né, na escola, você pede para abrir a mochila, ele não se deu conta ainda do seu comando, né, de abrir a mochila, de pegar o caderno. Então, em muitas situações, no dia a dia, na automatização, você não observa esses detalhes. Tem crianças que você pede para pegar o caderno daquela aula de português, ele não se deu conta ainda, não sabe qual caderno, não, entendeu? Então, são habilidades, comportamentos que no dia a dia, na sala de aula, a gente precisa observar. E as funções executivas, elas impactam diretamente o quê? O comportamento. A criança que não para quieta, que anda o tempo todo em sala de aula, quer sair da sala o tempo todo, quer conversar com o coleguinha o tempo todo. Lógico que eu sou super a favor da estimulação da linguagem, mas de forma estruturada, organizada, né? Então, essa criança,
que tem prejuízo nas funções executivas, que não consegue controlar, não consegue prestar atenção, ela vai ter alterações aí no comportamento. Ela quer que saia o tempo todo de sala de aula, levantar do lugar, implicar com um coleguinha, enfim. Ela tem aí um comportamento disfuncional que não favorece aquela aprendizagem, né? Então, isso impacta diretamente a aprendizagem e impacta diretamente também a autorregulação. Por quê? Crianças com dificuldade no controle inibitório, com dificuldade de flexibilidade cognitiva, são crianças que geralmente se desregulam muito na escola, né? A Jaqueline falou, permite regular impulsos e emoções, sim. Então, pessoas com dificuldade de controle inibitório, com baixa flexibilidade cognitiva, elas vão ter muita dificuldade de autorregulação do comportamento, de autorregulação das emoções, não é isso? Entendendo que as funções executivas, elas moram, vamos dizer assim, lá no córtex pré-frontal. E crianças têm o córtex pré-frontal o quê? Imaturo, não é isso? Por isso, nós precisamos fazer o quê? A mediação. Crianças têm o córtex pré-frontal imaturo, né? Então, por isso, esse controle inibitório precisa muitas vezes ser ensinado. A atenção, ela precisa ser mediada. Algumas crianças, alguns alunos, têm maiores prejuízos do que os outros. Por exemplo, crianças com TDAH vão ter maiores prejuízos no controle inibitório, na atenção, no planejamento. Então, o que acontece? Maior prejuízo na aprendizagem, maiores prejuízos na autorregulação. Estão conseguindo fazer as conexões aí? Como percebe que uma coisa está ligada à outra, uma habilidade é dependente da outra, e que vai influenciar de forma positiva ou não, ou prejudicar, ou trazer prejuízos para o processo. E aí eu vou falar não só do processo do desenvolvimento da leitura e escrita, mas para o desenvolvimento global da criança. É ou não é? Né? Porque quando a gente fala de desenvolvimento, nós não estamos falando só da leitura e da escrita, nós estamos falando de um desenvolvimento global, de como essa criança se relaciona, como são essas relações sociais, como ela se comunica, como ela se autorregula, como ela consegue se controlar e ficar sentada na cadeira por um tempo determinado, como ela controla a atenção, tudo isso são funções executivas. Prejuízo nas funções executivas, maior probabilidade aí de prejuízos no processo, no desenvolvimento da leitura escrita. Processamento visual. Por que ele é importante? Porque ele vai permitir o reconhecimento de letras, a diferenciação gráfica, né? Que é diferenciar os grafemas, a orientação espacial e a organização da escrita. Então, percebe como é importante aí o processamento visual? Assim como também o processamento auditivo, né? Mas o processamento visual e auditivo podem interferir dificuldades no processamento, que é cognitivo, tá? É cognitivo. Eu não estou falando, quando eu falo de processamento visual, eu não estou falando de acuidade, né? De acuidade, de miopia. Não estou falando disso. Lógico que uma miopia, né? Um prejuízo, um déficit na acuidade visual vai trazer muitas dificuldades de leitura para os alunos, porque eles vão ter dificuldade dessa diferenciação gráfica, de orientação espacial, de identificação, de decodificação. Sim, por isso a importância de um rastreio, né, da acuidade visual logo nos anos iniciais, no primeiro ano, né, é muito importante, porque muitas crianças apresentam déficit na acuidade visual e isso vai atrapalhar o processo. Agora, quando eu falo de acuidade, ok, falando de miopia, de hipermetropia, de astigmatismo, certo? Mas quando eu falo de processamento visual, eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de como é um processamento cognitivo.
de como esse cérebro está reconhecendo, interpretando a letra, o grafema. É disso que eu estou falando, né? E aí tem algumas linhas, abordagem que falam, por exemplo, da dislexia visual, né? Mas isso aí é um tópico para outra aula. Porque há um prejuízo aí nesse processamento, nessa discriminação visual, né? Então, processamento visual é importante. Então, sinais de alerta, né? Quando a criança apresenta um atraso de linguagem, né? Trazendo de uma forma aqui mais ampla. Quando a criança apresenta um atraso de linguagem, não só na linguagem expressiva, na linguagem receptiva também, tá? Quando a criança tem dificuldade de compreender. Muitas vezes associa-se essa dificuldade na compreensão a um déficit cognitivo, a um prejuízo cognitivo, mas nem sempre é. Nem sempre. Muitas crianças têm um transtorno da linguagem receptiva, expressiva, ou somente receptiva, ou somente expressiva, e isso vai trazer prejuízos para ela, independente dessa criança ter um déficit cognitivo, tá? Existe um transtorno da linguagem, que pode levar, né, a prejuízos importantes na alfabetização. Então, eu falo dificuldades em rimas, né? Dificuldade em rima, literação, segmentação, manipulação, baixa atenção auditiva, visual, dificuldade para aprender letras, para identificar letras, dificuldades persistentes de memória verbal, pouca participação oral. Então, quando aquela criança, muitas vezes, fica quietinha dela, no cantinho da sala, com um comportamento de evitação, né? Ela fica lá quietinha, assim, não deixa... Ela não sabe muito bem, mas ela se comporta da seguinte forma: me deixa quietinha aqui, que ninguém vai perceber que eu não estou acompanhando os meus amiguinhos, que eu não estou aprendendo, que eu tenho muitas dificuldades. E aí ela fica lá e ela não participa, né? Então, é muito interessante, são sinais de alerta, né? Porque essa identificação precoce, ela favorece intervenções preventivas. Então, se a criança se isola, se ela tem um comportamento de evitação, né, ela fica isolada, perceba, observe essa criança mais de perto, porque provavelmente ela apresenta aí muitas dificuldades que vão, ao longo do tempo, né, se apresentar de forma, assim, importante mesmo, de dificuldades de aprendizagem. Então, é onde nós entramos, né, trabalhando aí de forma preventiva. Até aí, tudo bem? Então, vamos retornar lá, né, retomar a educação infantil como prevenção. Então, o que, na opinião de vocês, a educação infantil deve promover? Além de tudo isso que eu coloquei aqui. Coloquei alguns itens apenas, mas o que, para vocês, na opinião de vocês, a educação infantil deve promover, né? Como intervenção preventiva, né? Nós precisamos trabalhar de forma preventiva. É isso, nós não vamos esperar, não podemos esperar ficar doente para tomar um remédio. Vamos tratar, né? Para não adoecermos, não é isso? Não é assim que a gente faz? A saúde. Então, o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer para promover, né, como de forma interventiva? Experiências linguísticas. Nossa, experiências linguísticas diversas, né? Rodas de conversas, leitura, reconto, reprodução oral, músicas, né? Brincadeiras sonoras, parlendo, exploração oral, o desenvolvimento simbólico, Você sabe que o desenvolvimento simbólico,
A brincadeira simbólica nos mostra muito sobre o desenvolvimento cognitivo da criança. Quando a criança, por exemplo, não sabe brincar de faz de conta ou de assumir papéis diferentes, você desconfia aí que existe uma alteração nesse neurodesenvolvimento. Porque o desenvolvimento simbólico, a brincadeira simbólica, é muito importante para o desenvolvimento. Teatro, né? Pintando sete, aí falou de teatro. Então, teatro, música, interações significativas. Olha quantas atividades, quantas formas de expressão nós podemos estimular, trabalhar. Então, observe que não se trata de antecipar uma escolarização mecânica. Vivências, Marco Monteiro falando, vivências, sim, interações significativas. E se eu fosse, né? Se você fosse, como seria? Então, usem a criatividade. Eu sempre falo, a escola é o melhor laboratório. E quando eu falo laboratório, eu não estou falando que o aluno é cobaia, não. Eu estou falando de desenvolvimento, de crescimento. A escola sempre será o melhor laboratório que existe de desenvolvimento. É por isso que pode ter inteligência artificial à vontade, mas nós, professores, vamos nos manter aqui. Por isso somos bons, precisamos ser bons. E explorar esse desenvolvimento da criança, o desenvolvimento dessas habilidades, todas essas habilidades que eu falei desde lá do início da aula. Né? Então, quais são as experiências, né? Hoje em dia fala-se muito em experiência, né? Como foi a sua experiência? Então, vamos trazer a sala de aula como experiência. Como é a nossa experiência em sala de aula? Como é a experiência do seu aluno em sala de aula? Olha que delícia, né? Que laboratório maravilhoso de desenvolvimento infantil que é a escola, que é a educação infantil. Experiências linguísticas, experiências simbólicas, exploração oral, desenvolvimento simbólico, interações significativas. Eu não coloquei aqui, mas as experiências psicomotoras, não é isso? Experiências psicomotoras, trabalhar num pátio, trabalhar com o corpo, trabalhar com música, corpo. Olha quantos canais, quantas vias eu utilizo. Quantas conexões. Nós não podemos usar apenas uma via. Lógico que é praticamente impossível utilizar somente uma via para um aprendizado, né? Porque as áreas, elas se conectam para esse aprendizado acontecer, fluir, né? Então, eu tenho vias sinestésicas, eu tenho vias auditivas, eu tenho vias visuais, não é isso? Então, vamos utilizar essas vias para potencializar o cérebro desse aluno, que muitas vezes tem dificuldade, tem o processamento cognitivo mais lento, ele vai num ritmo mais devagar. Vamos respeitar, ele tem um ritmo, sim, mas eu posso potencializar, eu posso estimular, entende? Então, a leitura diária, reconto, parlendas, olha, gente, quantas práticas aqui, qual é a novidade que eu trago aqui para vocês? Né? Eu trago alguma novidade, alguma coisa do outro mundo? Não, eu trago práticas que vocês já fazem, que vocês já exercitam, mas vocês estão exercitando com intenção, sabendo o que estão fazendo e observando, anotando, registrando. É isso que é importante. Né? Quando eu trabalho com jogos de rima, aí eu percebo que o João não percebeu que cão rima com mão. Nossa, peraí, preciso trabalhar mais isso. Sinaliza, sinal de alerta, eu tenho aí. Segmentação silábica, né? Vamos dizer, bala, trabalha com 2 sílabas, com 3, com 4. Manipulação silábica, invertendo as sílabas.
Se eu inverter a palavra bolo, se eu falar de trás para frente, quem sabe? O que eu vou ter? Qual a palavra? Então, e você traz isso de forma lúdica e interessante. E aí nós já sabemos, a neurociência fala disso o tempo todo, que quando existe engajamento, emoção, existe o quê? Aprendizado. A aprendizagem, ela flui. Ela flui de uma forma leve, de uma forma gostosa, né? De uma forma, aí sim, natural. Mas é necessário o quê? Mediação e intencionalidade, né? Então, em muitas situações é interessante fazer uma avaliação, um rastreio, né? Isso vai identificar o quê? Vulnerabilidades. Eu preciso de instrumentos, eu não sou psicopedagoga, a escola não é um consultório. Sim, tudo bem, mas através de atividades práticas, pedagógicas, você não consegue identificar vulnerabilidades? A criança que no primeiro ano ainda não consegue identificar a letra, a primeira letra do seu nome, né? A criança que tem dificuldade de compreender, de associar, você pode apresentar uma cena e pedir para a criança escrever aquela cena, falar daquela cena, ou você coloca uma cena e apresenta três possibilidades de identificação daquela cena. Olha, a criança não consegue perceber? Isso é uma vulnerabilidade, e já sinaliza que essa criança pode apresentar dificuldade, né? Então, o rastreio ele vai orientar o planejamento pedagógico e ele vai reduzir também riscos de fracasso escolar, né? Porque na maioria das vezes nós ficamos preocupados lá na provinha, lá na frente, né? As avaliações, mas nós precisamos cuidar da base, né? Precisamos cuidar da base. Porque se nós não cuidamos da base, não identificamos vulnerabilidade, não adianta lá na frente tentar correr atrás do prejuízo, porque vai ser mais complexo. Impossível nunca é, mas será mais complexo. Então, precisamos identificar vulnerabilidades lá na base, desde lá da educação infantil. Então, além da Alessandra, além do Fernando Capovilla, tem também a Simone Capellini, a Smith tem, agora eu esqueci o nome, uma outra autora, Natália, tem a Natália também, que propuseram protocolos de habilidades cognitivo-linguísticas para identificação precoce. São protocolos pedagógicos, tá? Bem interessantes também para a identificação dessas, para quem quiser ir usar protocolo, né? Mas é só para vocês saberem que existem protocolos pedagógicos para rastreio. Então, alfabetização e inclusão, né? Então, a alfabetização precisa considerar algumas questões. A diversidade, né? Não só a diversidade, como a neurodiversidade, certo? A neurodiversidade. Porque eu tenho alunos que têm mais dificuldade de prestar atenção. Eu tenho alunos que têm um déficit cognitivo, por mais que seja leve. Mas isso vai trabalhar no processo, porque a sua memória de trabalho apresenta um déficit, coisa que o TDAH também apresenta. Porque a sua memória de curto prazo é deficiente, então o armazenamento também, lógico, se torna deficiente. Tem um ritmo de aprendizagem, um processamento, às vezes, mais lento. Né? Crianças que têm necessidades específicas, que precisam de experiências, de uma abordagem multissensorial, fônica, para conectar, para fazer as conexões e estabelecer aquelas vias, né, que vão conectar a área da linguagem, a área da memória, a área auditiva, a área visual. Muitas crianças vão necessitar de acessibilidade pedagógica, né? Então, se a criança, por exemplo, tem uma paralisia cerebral, eu estou falando de alfabetização e inclusão. Quando eu falo de alfabetização e inclusão, eu estou falando de todos os alunos. E quando eu falo de todos os alunos, eu devo considerar
várias condições clínicas, vários transtornos e várias condições. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno que tem uma dificuldade motora, física, motora, qual é a acessibilidade? Qual é o procedimento? Quais são as intervenções, não só as intervenções, mas quais são as ferramentas que eu utilizo? Né? E assim, eu gosto muito de falar de alfabetização, porque sobre o foco, né, sobre o ponto de vista da neurociência, porque eu gosto de falar de evidências científicas. Eu gosto de falar do ponto de vista biológico, que é genético, né, que é genético, que é físico, mas do ponto de vista cognitivo, de como aquela criança processa aquela informação, de como ela processa aquele aprendizado e de que forma que ela expressa isso. Olha que interessante. Quando a gente pensa no ensino baseado em evidências, a Uta Frith fala muito disso. Eu penso em 3 dimensões importantes demais que envolvem o desenvolvimento, né? O desenvolvimento humano. E aí eu não estou falando só de aprendizagem, de leitura de escrita, estou falando de desenvolvimento, que é, né, o cognitivo, né, de que forma, que é, antes de mais nada, desculpe, o biológico, né, porque tem uma genética, tem questões biológicas, neurobiológicas ali. Essas questões biológicas e neurobiológicas vão influenciar o cognitivo, né? Essa dimensão cognitiva, certo? E esse biológico e cognitivo vão influenciar o quê? O comportamento, a manifestação. E aí, quando eu falo de comportamento, não estou falando de comportamento, Juliana, eu estou falando da expressão, eu estou falando de aprendizado. Então, quando nós falamos em um ensino baseado em evidências, nós estamos falando, os pesquisadores, a neurociência, a neuropsicologia, a neurociência, a psicologia do desenvolvimento estão falando de dimensões que envolvem esse indivíduo. De dimensões biológicas, cognitivas e comportamentais. Porque se eu tenho questões biológicas que envolve o cognitivo, que fazem com que essa criança tenha uma dificuldade grafomotora, uma resistência ao uso do lápis, do papel, olha aí a acessibilidade pedagógica. Não é isso? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar? Quais são as necessidades específicas desse meu aluno? Então, é importante a gente parar para entender isso, porque se eu tenho questões cognitivas, biológicas, que interferem no comportamento e meu aluno não fica em sala de aula, o que eu preciso fazer? O que nós precisamos fazer? Né? E aí eu compartilho e divido essa angústia com todos, né? Porque todo mundo sofre com isso. O aluno, a família, a escola. Então, por isso, se faz necessário observar todas essas questões. Por quê? Quando eu falo que o professor é o melhor terapeuta do mundo, eu falo desse profissional que é mediador. Ele não ensina, ele media. Percebe a diferença? Porque ensinar o ChatGPT tem me ensinado muitas coisas. Há muitos anos eu estudo muitas coisas. Baseado, eu comecei frequentando biblioteca da faculdade, hoje nós temos ChatGPT e outras inteligências artificiais. Antes tínhamos o Google, antes tínhamos, muito lá no início da minha vida acadêmica, nós tínhamos, da minha vida acadêmica, não é, minha vida acadêmica escolar, quando eu era ainda aluna, tinha a Barça, eu sou do tempo da Barça, né? Então, o professor, ele não ensina, ele media. Ele media o que? O aprendizado, o desenvolvimento, né? Porque ele observa. Ele observa. Então, o professor que é mediador e observador, ele sabe o que está
fazendo. E a melhor coisa do mundo é você saber o que está fazendo. Você sabe por quê e para quê. Né? Você tem práticas, olha aí, eu coloquei em verde, você tem práticas intencionais. Porque já entenderam que toda aprendizagem é plasticidade cerebral? Gente, vocês não têm noção de quanta plasticidade meu cérebro anda vivendo nos últimos 20 anos. Então, tudo aquilo que faz com que a gente desconstrua um padrão que às vezes está engessado, às vezes está, entre aspas, defeituoso, no sentido de apresentar um déficit. Quando você consegue facilitar, quando você consegue mediar, o que você faz aí? Plasticidade. Plasticidade. Plasticidade é aprendizagem. Conseguem entender isso? Ou não? A gente vai ter que marcar uma nova conversa para continuar o nosso bate-papo. Por que isso? Então, esse professor, esse terapeuta, entre aspas, esse facilitador, esse mediador do desenvolvimento, esse observador, ele é um agente de prevenção. Ele pode ser um agente de prevenção. Por que os pediatras recomendam às mamães que têm seus bebês lá com 18 meses, 24 meses, né, 2 aninhos, coloque na escola? Por quê? Por que será? Que a escola é ruim? Não. Porque é essa escola que vai estimular esse desenvolvimento, essa linguagem, as relações sociais, socioemocionais. Olha só, falando de alfabetização, mas quanta coisa eu estou falando aqui? Eu estou falando de relações socioemocionais, eu estou falando de interação social, porque tudo isso está envolvido. Você não vai fragmentar saberes, práticas, não. Você tem que conectar. Nós começamos o ano letivo falando de conexões, de conexão, e são conexões que acontecem o tempo todo. São conexões que acontecem o tempo todo com práticas intencionais, porque você é professor, precisa saber o que está fazendo. Nada de improviso, porque você é mediador, você é observador, você é facilitador, você é agente de prevenção. E práticas intencionais podem modificar trajetórias escolares. Práticas intencionais podem modificar trajetórias escolares. Na minha prática pedagógica e clínica, eu tenho sido surpreendida, assim, com belas surpresas, assim, de alunos, ex-alunos, que me deixam muito felizes. Por quê? Porque eles tiveram professores, mediadores, observadores, agentes que favoreceram isso, que favoreceram esse desenvolvimento, favoreceram esse crescimento, né? Então, aprender a ler e escrever começa onde, gente? Nas experiências de linguagem. Começa na interação, começa na escuta, começa nas brincadeiras, nas brincadeiras. Então, a prevenção, consequentemente, começa onde? Cadê os professores da educação infantil? Na educação infantil. Começa na educação infantil. E ele depende de quê? Depende lá daquele professor, mediador, facilitador, observador, porque depende de ensino o quê? Qualificado. E exige práticas o quê? Fundamentadas cientificamente, sem achismo, sem bobagem, sem, eu fiz e deu certo. Deu certo, então pesquisa o que fundamenta isso, vamos tentar entender isso. Como que eu estou fazendo isso? Então, quando eu trabalho, conto, reconto, parlenda, eu tenho que saber por que eu estou trabalhando, não pode ser de forma aleatória, certo? Não pode ser de forma aleatória. Então, a prevenção de dificuldade de aprendizagem, consequentemente,
né, do desenvolvimento da leitura escrita depende de práticas fundamentadas cientificamente. E aqui eu trago a referência bibliográfica para vocês. Está vendo aqui? Eu tenho Capellini, terminei um pouquinho antes, faltam 15 minutos para a gente ainda conversar se for necessário, né? Vocês estiverem aí animados ainda. Então, aqui, tá vendo aqui no finalzinho? Sabe essa que está no final lá, Mendonça? Mendonça sou eu, prazer, tá? Então, aqui eu tenho um material que é a minha dissertação de mestrado, onde eu criei um protocolo de habilidades preditoras de leitura escrita, aprendizagem de leitura escrita. Essa dissertação ela está disponível num repositório do IPP, do Instituto Politécnico do Porto. Ela é de 2018. Eu vou conversar para vocês que se fosse hoje eu incluiria outras habilidades, tá? Mas quem tiver interesse pode buscar, pesquisar que vocês vão encontrar. E eu fiz uma pesquisa em escolas de Cabo Frio, tá? Escolas públicas e privadas, com alunos de escolas públicas e privadas aqui do município. Eu falei um pouco sobre, na época, sobre a dinâmica de contratação temporária, que era uma coisa que acontecia muito na época, ainda acontece, né? Mas eu falei um pouco disso, de como se interfere, mas, enfim, tem toda a fundamentação também científica dessas habilidades. Então, quem tiver interesse pode buscar, fazer igual aquela trend, aquele meme, né? Quem tiver interesse pode ir lá e buscar, que está lá, tá? Então, tem essa referência. Essa aqui é uma referência bem básica, bem resumida. Tem a Renata Mouzin, tá? A Renata Mouzin é uma fonoaudióloga muito maravilhosa, né? Daqui do Rio de Janeiro. A Seara, a Alessandra, bem, enfim. Tem vários... Eu gosto de apresentar a referência para vocês pesquisarem. Não gosto de nada engessado, paradinho, entendendo que o aprendizado, o conhecimento se dá em espiral. Quanto mais você lê, você estuda, mais você aprende. E olha, é maravilhoso isso, porque isso traz um conforto maravilhoso. Porque você saber o que você está fazendo, por que você faz toda a diferença. É o que te diferencia de qualquer outro profissional. Então, terminamos com 15 minutos, não é isso? Tiago, Fala, podemos Jocélia. conversar. Maravilhoso, como sempre. Eu sempre extrapolo o tempo, né, Tiago? Mas hoje eu controlei. E o pessoal participou, né? Foi bem participativo. Fizeram aí algumas colaborações. Alguém ficou com alguma dúvida? Se quiser, o momento é agora, né, Jocélia? Se tiver, eu começo tudo de novo, e a gente vai até brincadeirinha. Tá? Brincadeirinha. Mas, assim, quem quiser entender mais sobre o assunto, eu recomendo Fernando Capovilla, Alessandra Seabra, a Natália Dias, lembrei o sobrenome agora, gente, tem hora que dá um branco, né? Natália Dias, ela é maravilhosa. Natália, todas brasileiras, gente maravilhosa. Natália Dias, Simone Capellini, tem um protocolo show. O Capovilla tem vários instrumentos pedagógicos fáceis de utilizar. A Alessandra Seabra, a Renata Mouzinho é muito boa. E pesquisem também sobre Uta Fritz, que ela também tem um trabalho muito interessante, uma discussão até polêmica sobre ampliação aí do TEA. Mas é bem interessante. Pesquisem, estudem, façam sinapse e plasticidade cerebral. É bom para evitar a demência, né? Alzheimer. Plasticidade é sempre bom. Verdade. Obrigada, crianças. Obrigada. Um tema, né, que a gente tem que estar sempre trabalhando, né? Ele é fundamental aí em todos os segmentos aí da educação. E se a gente não Sim, fizer um bom trabalho lá na base, né, Jocélia, a gente vai com ter muita certeza. dificuldade nos anos aí finais. Sim, com certeza. E, e Precisamos o- trabalhar desde a base. sim, e é um momento que de maior desenvolvimento, né? Sim, Se a gente conseguir consolidar essa base, a gente tem um aluno aí mais apto, né, aos outros ensinamentos aí futuros. sim, Tiago, porque em muitas situações
o aluno, mesmo que tenha um transtorno de leve a moderado na aprendizagem, né? Eu estou falando de dislexia, desortografia, mas com uma estimulação positiva, adequada, ele consegue minimizar. Tiago, eu hoje avalio adultos com dislexia, com descalculia, que chegaram ao ensino superior e à pós-graduação. Então, quais foram as estratégias? Então, isso mostra que a plasticidade, que as estratégias ajudam muito e favorecem o desenvolvimento, o aprendizado desse indivíduo. Se não tivesse tido uma estimulação adequada, estaria fadado ao quê? Ao fracasso, a uma baixa escolarização. E o que hoje a gente vê é isso, que a plasticidade cerebral é maravilhosa. E a gente consegue compensar estratégias muito interessantes para né, recuperar esse prejuízo, né, daquele transtorno que é realmente neurobiológico, é genético, né? Sim. Então tivemos aí muitos elogios. Alguma pergunta? Acho que não fizeram pergunta nenhuma aí sobre o conteúdo. Acho que Não. você Ou foi muito bom, foi muito bom, ou o pessoal já com está certeza. cansado, Tiago. Ou o pessoal já está Não, cansado não, também. não. É que você É foi isso muito aí. esclarecedora. Então é só elogios Obrigada. para você. Obrigada, Tiago. Vocês são maravilhosos. Então eu Eu te gosto muito. agradeço, Jacélia. Você quer deixar alguma palavrinha final aí pro pessoal, para eu poder dar os informes finais? Sim. Antes de mais nada, sigam o nosso canal, deem um like, façam um comentário, participem sempre, porque nós, aí falo nós, porque eu também sou integrante, né? Sou formadora, mas integrante dessa equipe que luta no dia a dia para trazer tudo que é de melhor, excelência, em qualidade, informação para vocês. Então, sigam com a gente, busquem informação, acompanhem o nosso canal e vocês serão, assim, a elite da educação da região, do estado, do Brasil. Porque só se torna elite aquele que se diferencia. E para ser elite não precisa ser rico, você precisa ser bom, saber o que você está fazendo. E é isso que eu gostaria que vocês levassem hoje. Por Muito hoje, bem, acho que é isso, Tiago. muito bem. Obrigado, Jacélia. Até Eu a que agradeço. próxima. Até Maravilhosa a como próxima. sempre. Obrigada, Tiago. Tiago é amigo, tá, gente? Então, meu amigo, meu chefe. Mas eu aceito elogio, estou aprendendo a aceitar elogios. Viu? Obrigada, Tiago. Obrigada, Tchau, Lute, que está aí tchau. nos bastidores. Obrigada, gente. Até a Agora, bom próxima. descanso para vocês. Até a próxima. Beijos. Valeu. Muito bem. Obrigado a vocês. Nós vamos disponibilizar aqui no chat a lista de presença e o QR Code também para que vocês possam, ó, já está aí, ó. Quem está assistindo pelo laptop, pelo computador, pode mirar aí o celular. E quem está assistindo pelo celular pode clicar aí no chat também, que a gente vai colocar a lista de participação. Lembrando sempre, gente, de preencher os dados corretamente, tá? A gente tem o maior cuidado, né, Lourdes, para poder fazer a filtragem aí das planilhas e dar a declaração merecida de todo mundo. Só que para ela poder fazer esse trabalho dela de eficiência, ela precisa que vocês preencham direitinho aí com os dados de vocês a planilha. Hoje, só para poder especificar para vocês, ela mandou as confirmações das inscrições aqui e voltou muito e-mail. A nossa caixa está lotada de e-mail que retorna porque a pessoa na hora de fazer a inscrição coloca um e-mail ou com algum dado errado ou um e-mail que está cheio, que não é válido e retorna. E a mesma coisa acontece se você preencher a lista de participação com um e-mail que não é válido. A gente não vai conseguir entregar, né, a sua declaração ou você vai ter que fazer aqui mandar um e-mail para a gente pedindo, solicitando novamente, né, a declaração de vocês. Então preenche com calma, a gente dá sempre um tempinho a mais para que você olhe todos os seus dados, né, e envie para o nosso e-mail. Lembrando que, Tiago, mesmo fazendo com calma, eu cliquei e não consegui preencher de jeito nenhum. Você pode remeter para a gente imediatamente um e-mail para a formação, mas é imediatamente, durante a formação aqui, você tentou preencher a lista, ó, tá aí, Lourdes, obrigado, colocou aí para facilitar. Tentei preencher a lista, Thiago, não consegui, estou aqui na formação, mas não consegui preencher.
Não adianta enviar no dia seguinte, não adianta enviar 2 dias depois, porque a gente não consegue mais fazer a conferência, tá? Então a gente está dando várias formas aí para que você consiga ter a sua tão merecida declaração, né? A gente sabe que o conteúdo é muito importante, as formações agregam muito, mas você tem o seu direito de receber a sua declaração também. E a gente está aqui para te enviar, tá? Então tenha cuidado nesse momento para que não criar nenhum tipo aí de dificuldade. No mais, agradeço a participação de todos, estava aqui acompanhando no chat, né? Tem aquela galerinha que está sempre aqui com a gente, né? Que ajuda muito o formador. Várias vezes a gente tem o feedback do formador dizendo: nossa, o pessoal de Cabo Frio é muito participativo, o pessoal está preocupado mesmo, né, em ser um profissional de excelência. Então agradeço a vocês aí o carinho de sempre, né, com nossos formadores. E espero que a gente está terminando hoje aqui o nosso mês de junho. Julho já coloquei aqui, vou colocar mais uma vez. Aproveitar que a gente ainda tem um tempinho, para quem quiser saber, ó, quem não estava no início. A gente tem o calendário aí do mês de julho, é logo na primeira semana, né? Para que a gente possa atender aí a carga horária necessária para vocês. Então tá aí, tá bem recheado aí a nossa agenda, né? Dia 6/7, formador Pedro Henrique, né? Da PNERC. No dia 7/7, o professor Thales Bittencourt, do IFE, né? Falando de IA. E no dia 8/7, né? Shirley Vitorino aí também, falando com a gente sobre a docência, sobre a afroperspectivada na educação infantil. Ó, que título difícil, mas conteúdo interessante. Então vocês não podem perder, tá ok? A gente vai então encerrar aqui a transmissão e espero vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, boa noite a todos.